Shabbat Shalom a todos. Que alegria, que privilégio. Eu sempre falo isso, né? Se vocês prestarem atenção, é sempre assim que eu falo, que privilégio. Porque eu sempre considero, de fato, um privilégio estarmos aqui reunidos, em congregação. Estou um pouquinho nervoso, eu sempre fico um pouquinho nervoso também no começo. Mas, Bezerrat Hashem, durante o que a gente for comentando aqui, as coisas vão fluindo. Só vou esperar ali começar a colocar a primeira imagem. Aí. Então, quero agradecer ao Orochi pelo convite, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho daquilo que o Eterno tem colocado no meu coração. Eu compartilho daquilo que o Edson trouxe. Antes de chegar de fato o dia de estar aqui para conduzir o Shaharit ou de trazer uma palavra, o Eterno já coloca algo no nosso coração. E eu não tenho o costume de preparar o estudo. Na verdade, eu adapto um estudo àquilo que eu já estou vivendo, aquilo que Deus já está me ensinando. Então, as coisas que eu vou abordar aqui hoje com vocês, na verdade, são temáticas que têm acompanhado os meus últimos meses em autorreflexão, em busca de aperfeiçoamento, nessa caminhada com o Eterno. Vale lembrar também que hoje é dia 1º de Av. E esse é um mês de introspecção, um mês de luto, porque no dia 9 de Av é uma data que marca a destruição dos 2 templos, dos 2 templos sagrados e diversos outros acontecimentos tristes, terríveis também, que aconteceram não coincidentemente nessa data. Então a minha proposta hoje para vocês é se relacionar com essa paraxá de uma forma um pouquinho diferente. A gente cai um pouquinho no pragmatismo, né? A liturgia, aí depois o estudo, e às vezes já está pensando no café, e às vezes dá um sono. Mas eu queria convidar você hoje, nessa manhã, a de fato olhar para dentro de si, refletir nas coisas simples que eu vou compartilhar com vocês hoje. A proposta não é trazer nada inovador, nada surpreendente, nada que no final a gente fala, uau, que aprendizado. Mas, como diz o irmão Daniel, trabalhar o simples. Trabalhar aquilo que talvez mais seja o importante na nossa caminhada. Bom, temos paraxá dupla nessa semana. Paraxá Matot, paraxá Masei. E interessante que a Torá ela traz 2 termos em hebraico para se referir a tribos. O primeiro é, de fato, o nome dessa paraxá, dessa primeira paraxá, que é Matot. E essa palavra, ela vem ela é um plural, ela vem de matê, que ela tem uma conotação associada com ramos. Só que existe uma peculiaridade com esses ramos. Eles foram desconectados da sua raiz, da sua árvore. E aí, então, depois eles passaram por um processo onde eles ficaram secos e ficaram duros, como um bastão. E nesse sentido, quando a Torá se refere às tribos, usando a palavra Matot, ela está se referindo à autoridade, à firmeza, à força que existe na liderança das tribos de Israel. Só que também pode ter um sentido negativo, porque pode representar dureza de coração, pode representar, de certa forma, divisão, mas de modo geral representa que as tribos elas estão estruturadas entre si, elas estão bem estabelecidas, organizadas e com poder de comando. Em alguns outros momentos você vai ver que a Torá usa a palavra Shevatim, que também tem uma conotação com ramos, só que a diferença é que esses ramos eles permanecem conectados na árvore. Então eles também permanecem macios, flexíveis. E geralmente quando a Torá ela usa esse termo para se referir às tribos, ela está trazendo mais uma conotação familiar, genealógica. E o desenvolvimento das tribos trazendo também mais uma ideia de união. A paraxá Matot e às vezes a paraxá Masei juntamente são lidas, né, nesse período do mês de Av, período de luto. E ela tem algumas ideias, algumas interpretações de consolo para o povo de Israel. Justamente por essa ideia de como que as tribos, elas trazem essas perspectivas de estrutura, de família, e que muitos altos e baixos que acometeram o povo de Israel,
e nessa data especificamente isso vem muito à tona, vem muito à memória. Essa paraxá, ela ressalta a união, a estrutura de um Israel que continua de pé, que continua vivo. Então a paraxá Matot, ela trata das leis sobre votos, fala um pouquinho da guerra contra Midian, da negociação das tribos de Reuven e de Gade, que desejam se estabelecer ao leste do Jordão. E eles fazem isso com a condição de ajudarem os demais irmãos, as demais tribos, na conquista da terra de Israel. Mas hoje eu queria focar um pouquinho mais na paraxá Massei. E queria convidar você a pensar um pouquinho comigo. Baseado em Likutei Silchot, que são volumes de comentários da Torá do Rebbe de Lubavitch, para paraxá Massei ele traz uma coisa bem interessante que eu queria convidar você a refletir. Pensa comigo o seguinte: quantas vezes na tua vida você já empreendeu força, tempo, dinheiro, dedicação? Quantas vezes você se submeteu a tempos difíceis, tudo por conta de um objetivo que você traçou? Seja financeiro, seja familiar, seja alguma conquista. Só que uma característica que é intrínseca à nossa natureza é de sermos complacentes. E não porque sejamos preguiçosos, desleixados, desmotivados, mas intrinsecamente a nossa natureza ela busca se estabelecer. É difícil a gente se dispor a uma rotina de muita dificuldade, a não ser que a necessidade seja grande. É difícil a gente traçar algum objetivo que exija de nós um grande empenho. E aí o Rebbe traz que isso acontece também na nossa vida espiritual. Porque geralmente quando a gente alcança um local, um lugar de conquista, a tendência é que a gente se acomode, que a gente fale, ufa, consegui, cheguei, agora eu vou descansar. E quantos de nós, depois de chegar nesse objetivo, nós criamos para nós um novo objetivo, nos submetendo novamente ao rigor do processo? Na vida espiritual, no estudo da Torá, no desenvolvimento da nossa vida de relacionamento com Deus, chega um momento que às vezes a gente não está mais tão disposto a lutar. Que a gente já não está mais tão disposto a empreender força. E a gente começa a aceitar algumas coisas que antes a gente lutava com mais vontade. E certas coisas elas se tornam comuns à nossa vida. E essa é a ideia da paraxá Massei. A paraxá começa dizendo o seguinte: estas são as viagens dos filhos de Israel pelas quais eles deixaram a terra do Egito. É interessante que são 42 viagens. Mas, literalmente falando, só existiu uma viagem que, de fato, fez com que Israel saísse geograficamente da terra do Egito e entrasse em liberdade. As outras 41 viagens nada mais são do que uma caminhada pelo deserto, mas eles já não estão mais dentro do Egito. E aí um conceito racídico explica para a gente que Egito, na verdade, a palavra Mistrai, ela significa limite ou limites. Ou seja, sempre que a gente sai de um limite, nós percorremos um caminho até chegar num ponto onde nós estabelecemos, mas ali nós criamos novos limites. Então, de certa forma, nós sempre temos que estar saindo do Egito, nós sempre temos que estar cruzando limites. Essa é a ideia central da paraxá, e é isso que eu queria refletir com você hoje. Como que está a nossa dinâmica, como que está a nossa caminhada, quais são os limites que nós não temos superado, nós não temos rompido, porque depois, talvez, de tanto tempo na caminhada, a gente decidiu se estabelecer e já não temos tanta força, às vezes, para pensar em mudança, para empreender, de fato, um novo projeto. Eu falo nesse tom de voz porque justamente nós estamos em Ave. E é tempo de reflexão, é tempo de introspecção. Nós estamos no Ocidente, talvez a gente fique muito distante do que é realmente o sentimento, né, do povo de Israel nessa perspectiva. Mas hoje eu quero convidá-los a
olhar para si, olhar para dentro, num sentimento de introspecção. Êxodo capítulo 12, verso 37 diz o seguinte: E os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote, cerca de 6.000 homens a pé, 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Algumas versões dizem sem contar mulheres e crianças. Queria fazer uma pergunta para você. Não precisa responder, responde para você mesmo. Se você fosse uma pessoa que viveu lá na época onde o povo hebreu era escravo no Egito, e você tivesse submetido àquela vida e de repente veio uma proposta através de Moshe dizendo que o Deus daquele povo estava se revelando e que tiraria ele da escravidão, tiraria ele da terra do Egito e levaria para uma terra boa. Digamos que você estivesse naquela geração, você fosse adulto naquela geração, ouvisse essa proposta. Você acataria essa proposta ou você não acataria? Você aceitaria sair do lugar onde você estava estabelecido ou não? Eu acho que é fácil, né? Eu acho que sim, a gente sairia. Afinal de contas, uma vida de escravo não é boa. Qualquer proposta é melhor do que uma vida de escravo. Mas se diante da proposta tivesse uma vírgula, e naquele momento onde Moisés convida você a sair, ele te informasse naquela hora, que desses 600.000 homens, sem contar mulheres, somente 2 entrariam na terra prometida. Você ainda assim sairia do Egito? Eu, quando me fiz essa pergunta, eu achei, puxa, se de fato eu soubesse, porque no deserto talvez eu tenha tudo a perder, e a estatística é muito pesada, né? 2 pessoas para, sei lá, 1 milhão, 2 milhões. Mas também vale a pena se perguntar se o que é melhor, morrer no Egito como um escravo ou no deserto como uma pessoa livre. As 42 jornadas de acampamentos de Israel, eles são listados do Êxodo até o seu acampamento nas planícies de Moabe, do outro lado do rio, em frente à terra de Canaã. Segundo Baal Shem Tov, fundador do movimento racídico, essas 42 viagens, atreladas aos 40 anos de deserto, elas são um processo de refinamento espiritual, onde existe uma comparação que o momento que Israel sai do Egito seria o momento onde o indivíduo nasce, e o momento em que eles entram na terra prometida é quando de fato o indivíduo alcança o mundo vindouro. Só que quando a gente pensa em 40 anos do deserto, todo mundo sabe que existe aquela conotação do castigo, né? 40 anos do deserto, na verdade, foi uma sentença que o povo de Israel sofreu por desobediência. Só que tem um lado positivo nisso, que o conceito rabínico nos traz, que apesar de ficarem 40 anos no deserto, foram 40 anos de estudo de Torá. Foram 40 anos de aprendizado, claro, com seus próprios erros, com sua própria desobediência, mas foi uma reclusão, foi um processo intenso, onde eles não precisavam se preocupar com mais nada na vida, a não ser, de fato, estudar a Torá. Eu queria pedir, por gentileza, Caleb. Não é o Caleb. Passar o próximo, por favor. Olha que interessante essa gemátria. Nós temos a palavra Bamidbar, que ela tem uma equivalência numérica exatamente com a palavra Rechem. Rechem significa útero. E aí tem uma comparação legal que os 40 anos que o povo hebreu passou no deserto estão associados às 40 semanas do período de gravidez. E durante esse processo de desenvolvimento, o indivíduo, o ser que está ali sendo formado, ele desenvolve 248 partes que formam o seu corpo. E 248 também são as mitzvot aseh, os mandamentos de conotação positiva, os mandamentos faça. Então, até você pode comparar aqui a palavra Rachem, se você pegar a letra Resh, 200, a letra Het, 8 e a letra Men, 40. 248, você pode fazer o mesmo procedimento com Bamidbar e ver que de fato bate.
Então, o que Israel, na verdade, passou ali no deserto foi um processo de gestação. Pode passar para o próximo slide, por favor? E aí esses 248 componentes do corpo humano, eles se dividem em 206 ossos e 42 órgãos. 206 é a gematria da palavra davar, que significa palavra. E 42 são as paradas de Israel nessa jornada de 40 anos. Ou seja, literalmente falando, Israel ele foi gerado no útero, que é o deserto, através da palavra de Deus. Então, apesar de ter um castigo intrínseco ali, o que aconteceu, uma sentença, tudo isso, na verdade, vem para nós hoje como um grande desfecho, uma grande construção, que propõe para nós que a nossa vida, de fato, é uma jornada, e é uma jornada onde a gente precisa mergulhar, a gente precisa imergir na palavra de Deus, nesse contexto de formação, Aí tem algumas curiosidades também que eu coloquei aqui, queria passar rapidamente. Pode ir para o próximo. Então, assim, os sábios também falam que Deus deixou a sua assinatura em toda a criação. Então, tem o nosso amiguinho aqui, Shalom. E aí essas curiosidades aqui, ó, por exemplo, vértebras adultas, elas têm 26 ossos, o tórax tem 26 ossos, o crânio 26 ossos, o pé tem 26 ossos, tem algumas observações ali, mas 26 é a gemátria do nome de Deus. Como se Deus estivesse assinando a sua obra. Pode passar para a próxima. Algumas curiosidades também sobre o DNA. A largura, passou. A largura da fita do DNA tem 26 angstroms. 0,26 nanômetros é o espaçamento ali da base de nitrogênio. O ferro, que é o maior, é o metal mais abundante no universo, ele tem 26 prótons. São curiosidades que quando você vai estudar a Torá, você vai estudar os comentários rabínicos, eles trazem isso, eu queria apenas mostrar para vocês, pode passar para o próximo. E aqui nós temos algo que eu acho interessante. As vértebras, elas são a parte mais importante aí do corpo humano. E tem uma numerologia perfeita em que cada osso que compõe essa estrutura está associado a uma letra do alfabeto, do alfabeto hebraico. Então nós temos ali os 7 ossos cervicais, correspondendo a 7 letras. Temos 12 ossos torácicos, 5 lombares, sem falar o sacro, o cóccix e o próprio crânio. Então aqui tem uma distribuição também das letras do alfabeto, onde nós temos 3 principais letras, que são chamadas de letras mães. Elas estão associadas ali ao crânio, ao sacro, ao cóccix. Também temos 7 letras no hebraico que elas são duplas, porque elas têm 2 sons. Temos as letras elementares, que são 12, e temos as gevurot. A diferença das gevurot é que elas aparecem de uma forma no meio de uma palavra, e no final da palavra ela aparece de uma outra forma. E todas elas, formando 27, também batem com a soma dessa estrutura. Pode passar para o próximo? A gente não tem como fazer aqui a associação de cada letra com cada osso, mas falando um pouquinho do Aleph, que representa ali a estrutura do crânio, o Aleph ele é uma letra formada por 2 letras. Na parte superior nós temos um Yud, na parte inferior nós temos outro Yud, e no meio nós temos ali um Vav. Se a gente for fazer também a somatória ali da numerologia, nós encontramos 26, assim como são os números dos componentes ali do crânio, também formando o nome de Adonai. Agora é interessante que o Vav, quando ele divide ali os 2 Yud, eles representam justamente essa divisão no cérebro, que é chamado de corpo caloso. Então eu acho interessante essas curiosidades para mostrar para a gente a perfeição de Deus. Bom, próxima imagem. Aí. Agora, uma pergunta interessante. Por que deserto? Por que Deus leva o povo dele para o deserto? Por que jornadas? Porque isso é necessário. Eu tenho refletido sobre a minha vida e eu vejo que a gente nada mais é do que uma construção através da nossa história. E às vezes a gente vê Deus tratando com um indivíduo de uma forma diferente com que ele trata o outro, em uma mesma situação.
E eu começo a pensar que Deus leva muito, muito em conta o ponto de partida de cada um, a história de cada um, a construção que cada indivíduo viveu. É diferente, por exemplo, um hebreu que nasceu na Terra Prometida de um hebreu que nasceu escravo. A mentalidade, as reações, as expectativas, as questões emocionais, as questões espirituais. E o deserto é um local que ele vai trabalhar as nossas vidas justamente em tudo aquilo que a gente foi constituído. Quando a gente fala na proposta de Yeshua para a nossa redenção, em um primeiro momento é algo muito fácil, muito simplista, né? Você crê em Yeshua pela graça, você é salvo, você entra num processo de santificação. Mas pensa comigo, dependendo da idade desse indivíduo, dependendo da história desse indivíduo, de como ele foi formado, ele vai ter muito mais dificuldades nesse processo de santificação do que uma pessoa que teve uma base talvez muito mais estruturada. E o que é interessante? A caminhada com Deus, ela traz propostas diferentes. Basicamente, você tem que realinhar a sua vida aos seus princípios, aos seus padrões. E quanto mais você for exposto a um padrão errado, por mais tempo, mais a tua natureza está fundida com aquilo, e mais difícil é você ter reações adequadas àquilo que a palavra de Deus espera de você. Mesmo crendo em Deus, mesmo crendo em Yeshua, mesmo estudando, mesmo rezando, mesmo vindo na sinagoga, a gente começa a ver que em determinadas situações, ocasiões, o comportamento de um indivíduo não é tão agradável, não é tão legal. Por quê? Porque tem uma construção ali por trás. Às vezes a gente simplesmente julga, né? Poxa, esse irmão falou isso, ele agiu dessa maneira, ele teve essa atitude, mas isso não é inadmissível para alguém que se afirma como um seguidor de Deus, um servo de Deus. E assim a gente precisa ser um pouquinho mais misericordioso para, de fato, pensar o que tem por trás da história daquela pessoa. Também é muito fácil a gente criticar, né, por exemplo, o povo que morreu no deserto, a geração de hebreus que morreram no deserto. E quando a gente ouve os relatos de que eles murmuravam, de que eles reclamavam, parece que a nossa primeira reação é de julgar, né? Puxa, mas eu naquela situação, eu jamais reclamaria, porque eu vi o mar se abrindo, eu vi o pão caindo do céu, mas não entra na cabeça que diante de tantos milagres eles puderam reclamar. E aí falta um pouquinho de misericórdia, porque eles viviam num regime de escravidão. Eles trabalhavam debaixo do sol em serviços pesados, serviços forçados, para receber apenas o que comer, diante de uma ideologia, de uma tradição, de uma religião que os oprimia, que os colocavam escravos, não só na parte de serviço braçal, mas numa escravidão psicológica, numa escravidão emocional, numa escravidão espiritual. Daí parece um pouquinho esquisito, não, mas estão reclamando por causa de água, mas sim, e a gente com certeza reclamaria da mesma forma se nós fôssemos expostos no nosso passado às mesmas situações. E a gente reclama sim, de uma forma muito parecida com eles. A gente só não tem a capacidade intelectual de associar que determinada reclamação se encaixa literalmente nas reclamações que o povo judeu fez no deserto. Porque não aparece escrito exatamente como a gente está fazendo, literalmente, a gente tem uma dificuldade de associar, mas eu já me peguei diversas vezes reclamando e vendo que aquilo que eu estava reclamando se enquadrava perfeitamente. Eu acho pesado quando, por exemplo, o povo hebreu reclama para Moisés, falando assim, nós não aguentamos mais o maná, essa comida maldita. Eu falo, meu Deus, essas pessoas são ímpias, eu não falaria isso jamais. Mas a gente fala. Não desse jeito, talvez. A gente é político, né? A gente é bem polido. A gente fala as mesmas coisas, com a mesma gravidade, só que né, com um politicamente correto, de uma forma suave. Isso faz com que a gente tolere também todo tipo de coisa que as pessoas falem e a gente não se posiciona. Então, para um tempo que o indivíduo foi exposto a uma determinada realidade, ele precisa, na mesma proporção, ser exposto a um outro padrão. Por exemplo, uma pessoa que, na sua base, na sua estrutura familiar, ela cresceu sem o pai.
O que isso gera? O que isso repercute na formação desse indivíduo, em todos os sentidos? Aí a gente ouve as pessoas falando, não, mas dá para contornar. Existem mães que são mães e pais. E a sociedade fala isso como se fosse algo bonito, né? Mas não é, porque quando você vê o indivíduo, de fato, adulto, você vai ver nele diversas deficiências que nenhum outro ser poderia suprir na vida dele, senão um pai. E como que você vai pegar esse indivíduo agora, vai falar de Torá para ele, vai falar de paternidade, vai falar de uma estrutura familiar que o pai é o sacerdote, que Deus é um ser a se relacionar como pai, sendo que ele foi exposto há anos na vida dele sem pai. Então você entende que para cada medida de exposição de vida, num sentido negativo, essa pessoa ela vai precisar também de um tempo de exposição aos padrões corretos, e às vezes não vai conseguir. Ora, o povo daquela geração que saiu do Egito, apenas 2 entraram. O restante que entrou, na verdade, eram as crianças que saíram, que cresceram, que tinham menos de 20 anos na época, que já cresceram no deserto, que já cresceram talvez observando os erros dos pais, sendo expostos a um outro padrão. Particularmente, eu vejo muita dificuldade no meu processo de santificação. Por quê? Porque tem coisas que a gente parece que não vence. Tem coisas que a gente não supera. Tem coisas que são cíclicas. E aí a gente olha o povo ali, 42 viagens, 40 anos, andando em círculos. E aí eu olho para a minha vida e vejo a mesma coisa. Chego numa determinada situação, erro de volta da mesma forma. Aí passa um tempo, a mesma situação, erra de novo. E aí, será que a gente vai morrer no deserto porque não aprende? Eu falei no início que eu estou falando de coisas aqui que tem uma relação com a minha vida. Lá em casa, e a Kelly já olha preocupada. Ela passou minha camisa cedo hoje, estava lá caprichando. Baruch Hashem. Lá em casa, recentemente, passou algumas mudanças, em vários sentidos. Mudanças de trabalho. A Kelly estava num trabalho, estava em outro, de repente mudou tudo. E rápido, e de uma forma assim, meu Deus. Algumas questões de doença. E mudança, inclusive, literalmente falando, né? Porque lá em casa está numa reforma que o pedreiro está pondo em prática a palavra, a paraxá macei. Ele está fazendo a obra em 42 etapas diferentes. E ele vai quando ele quer. Vocês viram que eu estava nervoso, mas agora eu começo a ficar engraçadinho. Né? Alguns problemas familiares. E eu lembro que a gente ficou ali umas 2 semanas um pouco depressivos, porque a gente foi soterrado de muita mudança. E sabe que você fica meio zonzo, você não sabe onde está, cara. Eu falei, não, Deus não está com a gente. Primeira coisa, né? Não, Deus não está com a gente. Não é possível, tanta coisa ruim acontecendo, só pode ser juízo. Mas isso me fez refletir em coisas que são as coisas que eu estou comentando com vocês hoje, mas de uma forma que eu não vinha refletindo. Por quê? Por conta daquilo que o Rebbe fala. A nossa tendência é buscar um local para se estabelecer. E aí a gente saiu do Egito, mas a gente cria um novo Egito para nós. Nós criamos um novo limite. E às vezes o limite é tão confortável, né? O limite é tão gostoso. Mas a proposta do Eterno é sairmos e rompemos com os limites. Se eu pudesse dar um tema para a paraxá de hoje, seria jornada de vida. Um chamado a longo prazo. Mas quando a gente fala em jornada, eu particularmente fico um pouquinho com medo. Eu tenho medo dessa palavra, jornada. Mas jornada quando eu me refiro à totalidade da nossa vida. A Elaine está esperando um bebezinho. É uma jornada. Mas é uma jornada rápida. 9 meses, 40 semanas. Ela vai entrar numa outra jornada, que vai ser criar essa criança. E essas jornadas que nós podemos aqui exemplificar de várias maneiras, jovens que estudam, fazem faculdade, os pais que já têm os seus filhos em outras faixas etárias, em outras etapas, mas são jornadas que você tem um certo controle de quando ela começa e até onde ela vai. Mas a jornada que me assusta é justamente pensar no meu estado de consciência atual até o último dia da minha vida.
E por que isso me assusta? Vou perguntar para você, quando você ouve a palavra jornada de vida, o que vem na sua mente? Um só balança a cabeça, assim. É muita coisa, né? Diga alguma coisa. O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra jornada dentro dessa conotação? Fim. Nossa, a palavra não é muito kosher. Por que essa palavra me assusta? Porque a primeira coisa que vem na minha mente é tempo. E tempo é uma coisa que a gente não tem controle. A ideia de limite é justamente o quê? Ter o controle. Eu me estabeleci, está tudo certo, resolvi, alcancei meu objetivo, venci, tenho controle. Mas quando se fala em tempo, acabou, não tem mais controle. E quando eu penso em tempo, eu também penso o que o futuro me reserva. E, gente, vamos ser bem honestos, né? Bem sinceros. A gente tem que ter fé, a gente tem que crer na palavra, a gente tem que crer na redenção, na vinda de Yeshua. Mas quando a gente pensa no nosso futuro, será que não vem alguns pensamentos assim, de incerteza, de medo, de fracasso, desastres, doenças, de não alcançar? Quando a gente pensa nessa ideia de a gente está numa jornada e o objetivo é alcançar o quê? O mundo vindouro, a redenção. Será que não vem no pensamento de nós essa ideia de não alcançar? Quer ver como o negócio é sério? Pense numa pessoa, num indivíduo fictício, uma pessoa que ela viveu a vida inteira dela, a jornada inteira de vida dela, se dedicando a uma relação com Deus, a uma vida com Deus. Só que, sei lá, na última semana, no último mês, no último dia, essa pessoa cansou, ela falou, não, desperdicei a minha vida inteira com isso de Deus e não quero mais saber. E ela se desvia, ela larga tudo. E aí chega o fim dela. Pense agora em um outro indivíduo, que é o contrário dessa primeira. Ele vive uma vida inteira devassa. Anos. Sua infância, sua adolescência, juventude, sua fase adulta. Até na sua idade avançada ele se dedica a fazer o mal. É um ímpio. Mas no último dia, na última semana, ele encontra espaço de arrependimento no seu coração, ele se volta a Deus e então chega o seu fim. Ezequiel capítulo 18, versos 21 ao 24, fala o seguinte. Deus afirmando que um ímpio que assim procede, se arrependendo e mudando a sua conduta, ele deve morrer? O Eterno fala de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ele deve viver. Eu tenho prazer que o ímpio se arrependa e viva. Mas e o justo que deixou a sua justiça e praticou a impiedade? Esse deve viver? E Deus diz, não deve viver. E aí talvez o finalzinho desse verso é o que mais me assusta, porque ele fala assim, Deus fala o seguinte, e eu afirmo que nem mesmo as obras de justiça que ele executou no passado serão lembradas. Aí você pensa assim, uma vida inteira, aí no último dia, e tudo ficou para trás, morreu, não vai ser mais lembrado. Eu me identifico com isso por quê? Porque eu já vivi momentos assim de espirituais mais em baixa e que eu orei para Deus e falei o seguinte, Eterno, hoje eu não estou muito bem, mas lembra, Eterno, ali que uns dias atrás, um tempo atrás, estava melhor espiritualmente. Daí esse texto vem aqui e não existe isso. Esqueça. Estou falando de uma vida onde você abandona o caminho de Deus, claro. Não é um erro pontual. Eu não sei se você tem percebido, mas eu tenho percebido uma frieza generalizada. Existem oscilações na nossa jornada, na nossa espiritualidade, e que é normal, faz parte. Às vezes nós estamos muito bem espiritualmente, às vezes não estamos tão bem assim. Mas de uma forma coletiva, ao que me parece, pelo menos com as relações de longa data, eu vejo que as pessoas elas têm se afastado. Não sei se você lembra de alguém aí que um dia você já esteve com ela estudando, rezando, orando, vindo na sinagoga. E aí hoje, se perguntarem para você dessa pessoa, você sabe que ela está num caminho totalmente fora. E aí eu posso testemunhar disso porque assim, não foram nenhuma nem duas pessoas, mas várias e várias e várias pessoas ao meu redor que a gente andou junto assim, que hoje realmente se afastaram de uma forma
muito negativa. E a gente não decreta o fim dessas pessoas, que o Eterno tenha misericórdia e levante elas, mas isso me traz medo. Justamente por isso que por essas coisas que a gente está comentando. Quem está de pé, cuide para que não caia. Mas quando que a gente cai? Quando a gente aceita o limite sobre as nossas vidas, quando a gente aceita que aquela condição que não é boa, ela seja permanente. A ideia de uma ceia é resiliência. É resiliência, mas somos sinceros, né? A gente cansa. A gente cansa. Espiritualmente a gente cansa. Ainda mais que a gente vive num contexto de tanta injustiça no nosso país. Eu sempre converso com o irmão Daniel, ele sempre traz essa perspectiva que às vezes as coisas pesam porque existe muita injustiça, muitas notícias terríveis ao nosso redor. Agora, tem como passar a próxima imagem, por favor? Anterior. Olha só que imagem interessante. Observem e reflitam sobre essa imagem. Uma coisa que prejudica muito e é fatal na nossa jornada é a inversão de valores, ou as inversões de valores. Já reparou também que as pessoas vivem, na maior parte, no seu passado ou no seu futuro? E claro, tem o lado positivo disso. Você, por exemplo, olhar para o seu passado e aprender com seus erros. Olhar para o passado e ver o que Deus já fez por você. E também olhar para o futuro e traçar objetivos positivos, pensar no mundo vindouro. Isso é bom. Isso é bom. Mas eu falo de uma forma negativa, onde às vezes a pessoa ficou presa no passado por acontecimentos. E ela já avançou, as coisas já aconteceram, mas ela continua naquele Egito, naquele limite. Ou também vivendo projeções, ideais que não condizem nada com os princípios, com os parâmetros da Torá. Isso gera falsas expectativas, e falsas expectativas elas tendem a nos impulsionar por um atalho. Então olha só, o indivíduo ele foi construído numa realidade, ou seja, a natureza biológica dele, psicológica, ela está totalmente adaptada a um padrão. De repente ele sai daquele padrão e ele é exposto a algo que é contrário à sua natureza, contrário aos seus padrões. E espera-se que dele haja uma reação positiva. Então ele insiste uma vez, insiste duas, insiste três em fazer aquilo que está sendo cobrado dele, mas a sua natureza lateja por dentro, porque ela quer reagir da forma que ela reagia no passado, naquilo que ela foi concebida. E aí o que acontece? Ela cria expectativas, essas expectativas são ilusórias, por quê? Porque para satisfazer uma pessoa nesse sentido, só você dando aquilo que ela quer. Aí como o caso dos hebreus, eles falam, nossa, que saudades do Egito, porque lá no Egito tinha cebolas, alhos, tinha carne. O que é isso? Isso é uma comparação da Torá para se referir ao pecado, à idolatria, em como ele é insignificante comparado com as coisas que Deus tem para nós. Então os prazeres que a gente chama de prazeres na vida, na Torá eles são cebolas, alhos, pepinos. Mas a natureza dos hebreus era aquela, eles queriam aquilo. E se aquilo não é atendido, existe uma frustração. E a frustração nos leva a um atalho, que é o quê? Sair da rota para que em um momento específico a gente possa dar uma dose para a nossa natureza daquilo que a gente foi criado, naquilo que a gente foi condicionado. Isso gera inversões de valores, gera insatisfação com as coisas de Deus, gera um retrocesso. Eu vou ler uma história para vocês que fala um pouquinho sobre inversão de valores. Há muitos anos, a comunidade de uma pequena cidade específica na Europa oriental, procurava um novo chorrete, que é um abatedor ritual. Um dia, um sujeito apareceu e se candidatou à vaga. Ele se saiu bem na entrevista, mas antes de contratá-lo, pediram referências para verificar se ele era uma pessoa temente a Deus. E-mails ainda não existiam, e eles disseram ao chorrete, enviamos cartas para suas referências e esperamos receber uma resposta delas em alguns meses. Enquanto isso, o professor da nossa escola saiu recentemente da cidade para cuidar de alguns assuntos pessoais e precisamos de um professor substituto.
Você concordaria em substituí-lo por algumas semanas e dar aulas para os nossos filhos? Na verdade, disse o Chorrete, completamente decepcionado, retiro a minha candidatura. Não tenho mais interesse em ser o Chorrete dessa cidade. Chocados, os anciãos da cidade esperaram por sua explicação. E ele responde: você entende a implicação da sua oferta para mim? Continuou ele. Você quer esperar para ouvir das minhas referências, se deve confiar em mim para cuidar dos seus animais. Mas para os seus filhos, eu sou bom o suficiente sem quaisquer referências? Este não é o tipo de comunidade em que eu quero viver. E essa história está muito conectada à tribo de Ruben e de Gad, e a metade, né, da tribo de Menaxe, que optaram por ficar a leste do Jordão. Existe também a ideia positiva de que eles se disponibilizaram assim a ajudar os seus irmãos na guerra, mas a verdade eles não quiseram lugar na Terra Santa. Eles não entraram na Terra Santa. Isso é inquestionável, é inegociável e se perde muito, porque a herança era mais do que uma terra física. Tinha uma relação espiritual muito forte ali. E eles não quiseram, eles ficaram para fora. Como consequência disso, sempre que Israel era cercado pelos seus inimigos, questões de exílio, eles eram os primeiros. Eles eram os primeiros a serem atacados. E dentro dessa perspectiva de inversão de valores, a vida material, e a vida material não só na questão financeira, a vida material, a nossa conexão direta com as coisas que a gente se relaciona nesse mundo, ela tem um peso muito grande nessa inversão de valores. Existe um conceito racídico que eu acho bem interessante. A geração que estava no deserto, ela não... É como se ela não quisesse ter entrado na Terra Prometida. Vocês lembram no episódio dos espias? Eles constatam de fato que a terra é boa, eles veem o fruto da terra, mas isso traz para eles uma relação com o trabalho. Isso é um conceito racídico, não é um conceito meu. Ou seja, no deserto eles tinham uma vida mais fácil. O pão caía do céu, tinha água, não precisava trabalhar, só precisava ficar ouvindo Moisés. Ali com os bichinhos, com as crianças, tudo mais. Só que de repente a ideia de ter que entrar numa terra e ali ter que trabalhar trouxe uma perspectiva negativa para os hebreus, que gerou uma série de murmurações. Por outro lado, a Hassidut também fala que isso tem um aspecto positivo, que os hebreus estavam no deserto, tão conectados espiritualmente, que eles não queriam entrar na terra, porque eles iam ter que ficar imersos na vida cotidiana. E no deserto é melhor, porque você está mais próximo de Deus. Você pode trazer para você a interpretação que mais te agradar. Eu acho que as duas, elas cabem muito bem. Mas a verdade é que o conceito judaico não fala de uma espiritualidade desconecta do mundo material, do cotidiano. Muito pelo contrário, né? A proposta da espiritualidade na tradição judaica é, de fato, trazer tudo que a gente tem em conexão e conhecimento com Deus para a vida prática. Agora, é inegável que a vida material, ela pode sim afeta as nossas vidas na relação com Deus. O que é melhor? Responda para você mesmo. Pense em duas pessoas de Deus, pessoas que têm uma vida com Deus. Desconsidera quem é de fora. Qual que é a situação melhor? Ter muita condição financeira, muito recurso material, consequentemente ter uma demanda intensa, uma rotina, né, saturada, e essa pessoa mal pode desenvolver uma espiritualidade. Opção 1. Opção 2. Ter pouco, ter uma vida mais simples, algo mais tranquilo, porém dispor de tempo para uma dedicação às coisas de Deus. O que é melhor? Aí Provérbios 30, verso 7 ao 9, diz o seguinte: ó Eterno, não me dê muitas riquezas, porque pode ser que eu esqueça do Senhor. Ele também fala, só não me deixa ser miserável, porque também se eu ficar numa situação de extrema pobreza, eu vou amaldiçoar o Senhor. Então me dá aí o meio termo, o equilíbrio, o suficiente para viver. Agora,
Isso não é uma regra, né? Mas, claro, de fato, é um conceito majoritário. Geralmente, as pessoas que têm muito, elas acabam realmente dedicando menos a vida com Deus. Mas existem pessoas sim, daí são mais raras, que estão imersas na vida, estão demandadas com muitas coisas, têm muitos bens materiais e desfrutam de uma intimidade profunda com Deus. Assim também como tem alguns casos que a pessoa tem todo o tempo do mundo. Tá tranquilo, né? Não tem muita responsabilidade, não tem muito compromisso. Mas a vida com Deus, o relacionamento com Deus é anêmica. Existe. E aí o que acontece? Essa ideia de limite, onde a gente para, onde a gente se estabelece, onde a gente já não recorre mais às forças para romper com barreiras, nos colocam estagnados espiritualmente, e aí o restante é só uma desculpa. Ah, se eu tenho muito, poxa, eu não tenho tempo para buscar Deus, porque, né, Deus me deu muito, então eu tenho que administrar. Aí se eu tenho pouco, não. Ah, eu não estou bem emocionalmente, eu não tenho dinheiro aqui para fazer uma viagem, não tenho dinheiro para comprar as coisas que eu quero, não estou bem emocionalmente para buscar Deus. Afinal das contas, é tudo uma grande desculpa para os limites que nós não estamos dispostos a ultrapassar. Caminhando para o final, pessoal, acho que eu estou demorando, né? Falando um pouquinho de mim, assim, várias vezes que eu estou vindo para a sinagoga, venho dirigindo e venho refletindo, e eu paro para pensar como que é a nossa vida hoje, quais os objetivos que nós temos. Todo mundo tem ideais, então a gente sempre está conversando, sempre está planejando lá em casa e tentando visualizar, né, um outro padrão que a gente busca. Mas nessas reflexões que às vezes eu faço, eu tento me ver nesse local onde eu já alcancei, onde eu já realizei essas coisas. E aí eu começo a olhar para os defeitos que eu tenho hoje, para as dificuldades que eu tenho hoje. Porque quem vê a gente aqui é a coisa mais bonita, né? Oh, os músicos, Maru Hashem. Oh, trazendo a Paraxá, legal. A gente briga às vezes aqui nos ensaios. Mas assim, quem conhece a gente em casa, né? É complicado. E pensando de fato naquilo que eu quero alcançar, naquilo que eu quero realizar, eu tento me ver naquela realização, mas ao mesmo tempo eu começo a perguntar o quanto que aquilo, o alcance daquilo vai proporcionar melhorias na minha vida. Na minha conduta, no meu caráter, nas minhas relações internas e externas. E às vezes, sério, chega a ser desanimador, desmotivador, porque a gente vê que está correndo às vezes atrás de tanta coisa, e a gente não evolui em coisas pequenas que são mais necessárias. E de repente eu vou ser o mesmo pecador, só com uma casa melhor. De repente eu vou continuar sendo a pessoa que briga com a esposa, só morando num bairro melhor. Vou continuar sendo chato aqui com o pessoal no louvor, só tendo um carro melhor. Quer dizer, alcançam-se objetivos. E aí, eu particularmente, quando eu olho para essa realidade de evoluir na vida material, mas continuar estagnado na vida espiritual, cara, me faz perder todo o sentido das coisas. Eu recebi algumas notícias boas referente ao meu trabalho e fiquei muito feliz na hora com algumas coisas, com alguns negócios que surgiram. E eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz, muito alegre, fiquei vibrando dentro de casa. Só que daí, de repente, eu me deparei com uma situação que é o meu pecado. E aí, cara, sabe quando você falha? Sabe quando você olha para quem você é? Quando você olha para dentro de você? É como se aquela alegria, como aquela boa notícia, ela se esvaísse dentro de mim. Aí eu começo a entender o que Provérbios fala sobre o correr atrás do vento. A gente corre atrás de tantas coisas, tem tantas coisas boas, a gente se alegra. Mas e quando a gente se depara com quem a gente é, com os nossos limites, com o nosso Egito, eu não sei você, mas para mim parece que derrete tudo por dentro. Tudo perde sentido. Mas tem uma coisa que me trouxe ânimo. Tem como passar, por favor, o próximo
Então, isso aqui é uma coisa que me animou muito nessas reflexões. Como assim, uma planilha? Deus o livre, já vejo planilha a semana inteira. Isso aqui é uma estatística da vida de Davi. Você concorda comigo que Davi, ele é o autor majoritário dos Salmos? Concorda? Tá. Você concorda comigo que os Salmos são orações de Davi que ele faz ao longo da sua vida? Ah, legal. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos a somatória de 73 salmos que são atribuídos a Davi. O Talmud fala que tem mais 2 salmos que são de Davi também, mas o conhecimento tradicional fala que são 73. E aí eu fiz uma estatística, eu dividi esses 73 salmos em temáticas para tentar ter um panorama do que era a vida de Davi, predominantemente falando. E aí eu constatei que mais de 50% da vida de Davi, ela está resumida em súplicas e aflições e confissão de pecado. Aí 20% são orações de louvor, 15% de confiança, 5% são temáticas relacionadas ao reinado, a sua função de rei, 4% com relação à justiça contra os ímpios. Então isso me animou, porque se o próprio rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, passou mais tempo da vida gastando oração ou vivendo momentos de súplica, de aflições e até mesmo de pecado, então assim, não estou tão negativo assim, porque eu me encaixo nas primeiras 2 linhas ali. Talvez com uma porcentagem maior em confissão. Aí você faz a sua estatística. E algo que me emociona são as últimas palavras do rei Davi, porque ele fala assim: Deus falou através da minha boca. Deus estabeleceu com a minha casa uma aliança. E está garantida a minha redenção. Vai ler lá em Samuel, 2 Samuel. E parece que aquelas palavras saltam aos olhos, é uma coisa tão profunda, é uma coisa tão linda. Cara, Davi, ele viveu uma vida assim de altos e baixos. A gente sabe dos pecados de Davi, a gente sabe que Davi era uma pessoa sanguinária, mas era um homem segundo o coração de Deus, e nessa jornada há esperança para nós. Há esperança para nós. Louvado seja o Eterno. Alguém pode abrir, vou pedir para o irmão Daniel, por gentileza, que tem uma voz forte. Hebreus capítulo 11, deixa salvo aí, Hebreus capítulo 11, do 24 ao 28. Vou fazer uma pergunta para vocês. Já fiz várias, vou fazer mais uma, e vai ser a última. Moisés, Moshe, ele sai do Egito, certo? Ele sai antes que os hebreus, porque ele vai cumprir uma missão. Mas Moshe, ele estava em que condição no Egito? De escravo? Qual que era a condição de Moshe? Ah, príncipe. Tá, vamos lá. Teoricamente falando, se para Moshe, que era um príncipe, ele abriu mão do Egito, não seria mais fácil para os demais hebreus que eram escravos abrir mão do Egito? De fato, todos saíram, mas eu falo abrir mão aqui dentro. Parece que até tem uma incoerência, né? Poxa, se Moshe deu um grande exemplo, era um príncipe, ele abriu mão de grandes coisas. Para você que é escravo, tá no lucro. E é verdade que tanto essa geração de adultos como Moshe, eles morrem no deserto. Mas alguém aqui tem dúvida sobre a redenção de Moshe? Eu tenho dúvida sobre a minha. De Moshe eu tenho certeza. Só que existe debates rabínicos que questionam se a geração que morreu no deserto vai ter lugar ou não no mundo vindouro. E quando a gente fala de jornada, a carta aos Hebreus ela traz um panorama do que significa, do que representa a jornada do povo de Israel desde a saída do Egito até as fronteiras de Canaã, fazendo uma alusão com a nossa jornada de vida. E o que a carta aos Hebreus constata? Que eles fizeram todo o procedimento. Saíram do Egito, cruzaram o mar, a abertura das águas, significando mikve. Só que eles pereceram no deserto por quê? Porque lhes faltou fé. Porque lhes faltou fé. Então o que Moshe viu? O que Moshe viu, sendo príncipe, que fez com que ele abrisse mão de tudo? E que pessoas escravas, que tinham tudo para simplesmente dar as costas para o seu passado e viver coisas novas, mas não fizeram isso. E aí eu queria pedir para o Daniel, então, capítulo 11 de Hebreus, 24 ao 28. Pela
pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou, porque via aquele que é invisível. Amém. O que Moshe viu? que coisa, né? O que Moshe viu que os outros não viram? O Mashiach. O Mashiach, o rei. Interessante, não viu a glória dele. Porque eu sou um príncipe. Se eu ficar aqui, eu vou ser príncipe. Já vou ser um rei. Então ele sai sabendo que ele vai se tornar rei por um povo, mas ele não está muito querendo ser rei. Ele está sendo por conta do rei. E ele consegue enxergar isso? Eu não sei como ele conseguiu enxergar isso, Rosh. Não sei como ele conseguiu enxergar. Pela fé, ele decide deixar os seus privilégios, mas que fé? Fé no Mashiach. Então a nossa jornada só se vence com fé em Mashiach e Yeshua. Para finalizar, só ler mais uma historinha. Pode passar, por gentileza, a próxima imagem. Queria que vocês observassem essa imagem. O primeiro indivíduo ali não tá muito kasher, mas desconsiderem. Quem sabe ele faça techuvá ainda. Observe essas imagens, eu vou ler uma história para vocês. Uma antiga parábola ensina que o ser humano tem 3 amigos. E somente em nosso funeral podemos realmente apreciar qual dentre eles é o mais importante. O primeiro amigo não se dá o trabalho de comparecer ao nosso funeral. O segundo vai, mas para perto do túmulo e não passa daí. Já o terceiro amigo nos acompanha na última parte da jornada e está ao nosso lado quando chegamos no mundo vindouro. Mas agora, eu estou certo de que você já sabe que o primeiro desses amigos são as nossas realizações materiais. Casa, carro, contas bancárias, guarda-roupas, propriedades. Essas coisas nos servem nesta vida, mas não vão junto quando partimos. Elas não vão até o cemitério nem mesmo para se despedir. Em vez disso, ficam para trás e servem a novos donos. O segundo desses amigos são os nossos familiares e os nossos amigos mais chegados. Essas são as pessoas que tocamos e que nos tocaram durante a vida. Essas pessoas nos amam e nos acompanham até o último dia, até o túmulo, mas não podem ir além. É ali que nos separamos, partimos e nossos entes queridos ficam para trás. Os únicos amigos que realmente ficam conosco são as nossas boas ações, a caridade que fizemos, a honra e o respeito que demonstramos aos nossos pais, a Torá que estudamos e principalmente a nossa fé em Yeshua. Todos ficam juntos conosco quando nós partimos, quando a nossa jornada se encerra. Porém, na vida passamos muito mais tempo e gastamos mais energia acumulando a primeira categoria de amigos e muito menos tempo e esforço com a segunda e a terceira. Isso porque esquecemos que estamos numa jornada, ficamos tão confortáveis na nossa estação particular na vida que nos tornamos míopes e vemos apenas as necessidades e interesses da estação atual. Suponha que você está viajando, indo visitar a sua mãe e para numa cidade à noite, próximo a um lago. Fica ali num hotel, de frente para o lago. Um lago pitoresco, com uma vista perfeita do pôr do sol. Você fica tão encantado com o local que decide passar mais um dia. Um dia se transforma numa semana. E não demora muito, você aluga um apartamento, consegue um emprego, constrói uma casa e se instala na estrada à beira do lago. Um belo dia, sua mãe telefona e pergunta por que você nunca chegou para a visita? A essa altura, você finalmente percebe que se deixou empolgar. A vida tem muitas estações, infância, vida adulta, paternidade, a vida de avô. Cada qual possui seu próprio conjunto de alegrias, desafios e responsabilidades. Porém, o traço em comum é que são meras estações na jornada, do nascimento até a morte e além. O sábio lembra da jornada e se recusa a deixar-se levar pela sedução das estações. O sábio lembra que o motivo para qual paramos em qualquer estação em particular é para coletar uma mitzvah, não disponível em nenhuma outra estação da vida. Podemos servir a Deus como adultos em maneiras que são impossíveis para as crianças e vice-versa. Não chegamos à paternidade porque ansiamos pelas alegrias de criar filhos. Tornamo-nos pais para servir a Deus em novas maneiras.
Essas formas de serviço se acumulam no decorrer da vida e terminam se tornando a soma total de nossas realizações. Este total é trazido à tona em nossa jornada final, quando apresentamos a nossa oferenda a Deus. Shabbat Shalom, pessoal. Agradeço aí por me ouvirem. Acho que passei um pouquinho do tempo. Baruch Hashem. Siga com essa mensagem, não desista da sua jornada, não se entregue aos limites, supere-os, vença-os. E quando você não estiver conseguindo, peça ajuda. Peça ajuda, tá bom? Que o Eterno abençoe.